Cara, tem coisas que a gente vive e nunca mais consegue esquecer. E olha, eu nem sei se deveria estar te contando isso, mas desde que voltei da Tailândia, essa história não sai da minha cabeça. Não é só pelo que aconteceu, é pelo que eu senti. Pelo que eu descobri. E por quem eu me tornei depois daquela noite. Tudo começou de um jeito inocente. Uma amiga tailandesa que conhecia ainda no Brasil me convidou para visitar a família dela em Bangkok. Eu estava esgotado da rotina, do trabalho, do meu último relacionamento que terminou mal. Eu só queria sumir por uns dias, sabe? Mas o que eu encontrei lá foi bem além de descanso. No segundo dia, ela me apresentou uma amiga dela. E foi aí que o jogo virou. A energia entre nós três era estranha, intensa, como se algo estivesse prestes a explodir. Os olhares demorados, os toques acidentais, era como se tivesse um desejo escondido em cada gesto. E eu não sabia se era real ou só coisa da minha cabeça, até que veio o convite. Eu achei que fosse só uma brincadeira. Um flerte típico de quem quer provocar. Mas naquela noite, os três corpos estavam na mesma cama. E o que aconteceu ali, meu irmão, não foi só sexo. Foi uma experiência que me tirou de mim mesmo. Mas o mais louco de tudo é o que aconteceu depois. Eu já vinha quebrado antes de pisar em Bangkok. Terminei um casamento frio, onde o amor virou rotina e o sexo, bem, virou lembrança. A viagem era uma desculpa. Eu dizia que queria descansar, mas, no fundo, eu só queria fugir. Fugir de mim, das cobranças, da falta de paixão. Queria esquecer que estava me sentindo morto por dentro. A Tailândia surgiu como um convite despretensioso da minha amiga Lila. Nos conhecemos num curso de idiomas no Brasil e mantivemos contato. Ela era linda, exótica, cheia de uma energia que me desafiava. Quando ela soube que eu estava solteiro, insistiu para eu ir. Aqui você vai se reencontrar, ela disse. Eu ri. Mal sabia o quanto isso era verdade. Cheguei no aeroporto com o coração pesado, mas com algo estranho pulsando em mim. Era como se meu corpo soubesse que algo estava prestes a mudar. Lila me esperava com um sorriso e um abraço apertado. Ela usava um vestido leve, justo, e o perfume dela parecia feito para me enlouquecer. Eu tentei não pensar besteira. Ela era só uma amiga. Pelo menos era o que eu achava. Nos 2 primeiros dias, andamos por templos, mercados e bares locais. Mas o clima entre nós já estava diferente. Os olhares demoravam. As conversas ficavam mais ousadas com cada copo de saquê. Eu estava deixando de resistir, e ela também. Só que eu não imaginava que o melhor, ou o mais perigoso, ainda nem tinha começado. Foi no fim da tarde do 3º dia que tudo começou a mudar. Lila me disse que queria me apresentar a uma amiga dela. O tom na voz dela era estranho, malicioso. Quando eu perguntei quem era, ela só respondeu com um sorriso. Você vai gostar. Confia em mim. A tal amiga se chamava Mayra. Tão linda quanto Lila, mas de um jeito diferente. Enquanto Lila era intensidade, Mayra era mistério. Olhos puxados, sorriso tímido e uma postura que misturava inocência e provocação. Quando ela estendeu a mão para me cumprimentar, segurou um segundo a mais. E foi ali que senti, aquela noite ia sair do controle. Fomos os três para um bar escondido no meio das ruas de Bangkok. Um lugar onde luzes vermelhas misturavam fumaça, música eletrônica e corpos suados dançando sem culpa. Elas se sentaram uma de cada lado. Os joelhos tocavam os meus. Os olhares trocados entre elas diziam mais do que qualquer palavra. Eu estava cercado, e totalmente entregue. Entre goles de um coquetel azul que queimava na garganta e risadas que pareciam ensaiadas, Lila se aproximou e disse no meu ouvido, ela já sabia de você. Eu contei tudo. Ela também quer. Meu coração disparou. Eu tentei disfarçar o nervosismo, mas minhas mãos tremiam. Mayra apenas olhou para mim e mordeu os lábios,
como se já estivesse me despindo com os olhos. Saímos do bar como 3 cúmplices de um crime que ainda não tinha acontecido. Pegamos um tuk-tuk e rimos durante o caminho, mas havia tensão no ar. O destino era o hotel onde eu estava hospedado. Lila segurava minha mão, e Mayra apoiava a cabeça no meu ombro. Era surreal. Eu me sentia vivo de novo, mas também assustado. O que eu ia viver naquela noite nunca esteve nos meus planos. Quando a porta do quarto se fechou atrás de nós, as duas se entreolharam. Foi como um sinal. Lila tirou os sapatos. Mayra soltou os cabelos. E eu, simplesmente fiquei ali, parado, olhando 2 mulheres que pareciam ter saído de um sonho proibido. Mas aquilo era real. E estava só começando. O primeiro toque foi suave. Lila veio por trás, passou os dedos pelo meu pescoço e sussurrou algo em tailandês que eu não entendi, mas que me fez arrepiar até a alma. Mayra se aproximou pela frente, tocando meu peito com a ponta dos dedos, devagar, como quem explora um território sagrado. Meus sentidos estavam todos embaralhados. Era como se o tempo tivesse parado. As roupas caíram aos poucos, não como num filme apressado, mas como num ritual. Elas se olhavam e sorriam entre si, como se já tivessem vivido aquilo antes. Eu era o novo. O escolhido. A peça central de um jogo sensual que eu não sabia jogar, mas estava aprendendo rápido. A língua delas misturava o inglês com palavras doces em tailandês. Cada frase soava como um feitiço. Deitamos na cama, e os lençóis logo ficaram úmidos de suor e desejo. Beijos profundos, mãos explorando, respiração ofegante. Mayra subia em mim enquanto Lila sussurrava em meu ouvido. Era um ritmo quase hipnótico. A forma como se moviam, como revezavam, como riam entre gemidos, me deixava completamente fora de controle. Mas em meio à explosão dos sentidos, algo me incomodou. Em certo momento, Mayra olhou nos meus olhos e murmurou algo novamente em tailandês, dessa vez sem sorrir. Lila parou por um instante, como se estivesse esperando minha reação. Eu não entendi nada, mas senti. Era como se houvesse algo não dito. Uma tensão sutil por trás do prazer. Como se aquela entrega tivesse um preço. Mesmo assim, não parei. Não queria parar. Mesmo com o coração acelerado de um jeito estranho, meu corpo pedia mais. Era prazer demais, misturado com um medo sutil, o tipo de medo que também excita. E quando finalmente gozei, senti como se tivesse cruzado um limite. Um que talvez eu não pudesse mais voltar. Nos dias seguintes, eu já não era mais o mesmo. Algo dentro de mim tinha sido ativado. Um desejo insaciável que só aumentava. Eu acordava com fome, não de comida, mas de toque, de suor, de gemidos. As meninas passaram a me visitar todos os dias. Era como se eu tivesse me tornado o brinquedo preferido de 2 deusas perigosas. As noites se tornaram mais ousadas. Lila trouxe brinquedos que eu nunca tinha visto. Mayra sugeria posições que só conhecia por vídeo. Amarras, vendas, óleo quente, nada era tabu. A cada nova experiência, eu mergulhava mais fundo. A mente já não raciocinava, só obedecia ao instinto. O prazer virou rotina, e a rotina virou dependência. Eu não queria sair mais do quarto. Passeios, turismo, amigos, tudo perdeu o sentido. Eu só esperava o sol cair para reviver o vício noturno. O problema era que, no fundo, eu já sabia, aquilo não era sustentável. Eu estava viciado nelas. No cheiro, na pele, na voz. E quanto mais eu recebia, mais eu queria. Era como estar preso num paraíso do qual não se podia sair. Certa noite, depois de mais uma sessão intensa, fiquei sozinho por alguns minutos enquanto elas foram ao banheiro. Me olhei no espelho e mal me reconheci. Olhos vermelhos, rosto marcado, corpo exausto. Tentei sorrir, mas parecia vazio. Uma pergunta bateu forte: o que eu estou fazendo comigo?
Mas antes que eu encontrasse a resposta, elas voltaram. Nuas. Rindo. Me puxando de volta pro inferno que me dava prazer. Naquela noite, pela primeira vez, eu não consegui dormir. Não porque não estivesse cansado, mas porque o prazer já não bastava. Algo dentro de mim estava gritando. E eu não sabia se era medo, culpa, ou simplesmente a alma tentando voltar pro corpo. Depois daquela noite sem sono, eu deveria ter parado. Mas fiz o oposto. Mergulhei ainda mais fundo. Eu já não fazia questão de resistir. Se antes havia algum senso de limite, ele evaporou. Lila e Mayra passaram a dormir comigo quase todas as noites. E cada encontro era mais insano que o anterior. Elas começaram a me testar, e eu sempre aceitava. Foi Lila quem sugeriu o próximo passo. Um clube privado. Discreto, escondido nos becos quentes de Pattaya. Lá dentro, não havia regras. Corpos nus, luzes baixas, máscaras. Fomos juntos, e quando vi, estávamos em uma sala com espelhos por todos os lados. Ela me vendou. Mayra me prendeu os braços. E então, outras mãos apareceram. Eu não via nada. Só sentia. Línguas que eu não sabia de quem eram. Gemidos desconhecidos. Eu estava entregue. No dia seguinte, acordei no hotel, nu, exausto e com marcas no corpo que eu não lembrava de ter sentido. Elas riam, diziam que eu tinha sido maravilhoso. Mas algo em mim se partiu. Eu não sabia mais onde terminava meu desejo, e onde começava minha destruição. Eu queria parar. Mas não conseguia. O corpo pedia mais. Mesmo quando a mente gritava por descanso. Chegou ao ponto de fazermos sexo em público. Um beco escuro, um táxi em movimento, até mesmo dentro de um templo abandonado. A adrenalina misturada com o medo fazia tudo parecer ainda mais proibido, mais viciante. Eu já não tinha freios. Era como se eu tivesse me tornado um personagem, alguém que fazia tudo o que sempre teve medo de fazer. E o pior? Eu gostava. Eu me odiava por gostar, mas gostava. Me tornei escravo do prazer. Das duas. De mim mesmo. A Tailândia me engoliu. E eu já não sabia se algum dia ia conseguir voltar. Um dia, acordei e elas não estavam lá. O quarto estava escuro, silencioso, e pela primeira vez em semanas, vazio. Me levantei devagar, ainda com o corpo dolorido da noite anterior. As paredes pareciam fechar ao meu redor. Pela janela, o mundo seguia normal. Mas dentro de mim, havia só um buraco. Fui até o banheiro, lavei o rosto, e quando olhei no espelho, vi um homem estranho. Um olhar perdido, sem brilho. O rosto que antes procurava prazer agora buscava sentido. Me vesti e desci até o saguão. Perguntei por elas. Ninguém sabia. Voltei para o quarto com um peso no peito. Como se tudo aquilo tivesse sido um sonho, ou um delírio. Os dias seguintes foram silenciosos. Eu fiquei ali, naquele hotel, esperando elas voltarem. Cada noite sem elas era como uma abstinência. Eu suava, tremia, sentia falta do toque, do cheiro, dos gemidos. Mas mais do que tudo, sentia falta do sentido que aquilo tudo parecia me dar. Sem elas, eu era só mais um homem perdido num país estranho. Tentei sair, visitar templos, andar pela cidade. Mas nada tinha cor. Tudo parecia cinza. O prazer que me preenchia agora doía. As lembranças vinham como flashes, a respiração ofegante, os corpos entrelaçados, os olhares durante o clímax. E junto delas, vinha a culpa. A vergonha. A sensação de ter me vendido por algo que não dura. Uma noite, bebi sozinho. Fiquei encarando a cama vazia. Pela primeira vez, chorei. Não de tristeza apenas, mas de confusão. De solidão.
Eu não sabia mais quem eu era. E foi ali, naquele silêncio absoluto, que eu entendi. Talvez eu nunca tivesse vindo buscar prazer. Talvez eu estivesse só tentando fugir de mim. Foi numa noite em que eu já não esperava mais nada. Saí para caminhar pelas ruas de Bangkok, meio sem rumo, tentando me distrair. Entrei em um bar pequeno, aconchegante, diferente dos outros. O ambiente era mais calmo e íntimo. E foi lá que vi ela. Sentada sozinha no balcão, bebendo algo vermelho, olhando para o vazio com os olhos mais tristes e bonitos que já vi. Nos olhamos por alguns segundos. Eu hesitei, mas me aproximei. Perguntei algo simples, banal. Ela sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e me levou até uma mesa no canto. Não houve apresentações formais, nem perguntas. Só presença. Era como se ela tivesse lido minha alma sem dizer uma palavra. Aquilo me desconcertou. Conversamos por horas. E a cada frase, eu sentia que ela me conhecia melhor do que eu mesmo. Seu nome era Nara. E havia uma força silenciosa nela. Algo que não provocava tesão imediato, mas despertava algo mais profundo. Um desejo calmo, quase espiritual. Quando ela tocou minha mão, foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Fomos até o meu hotel. Mas dessa vez, tudo foi diferente. Ela tirou minha roupa como se me libertasse, não como se me possuísse. Me beijou devagar, como quem cura. E fez amor comigo como se me acolhesse, não como se me usasse. O sexo com ela foi intenso, mas não por posições ou fetiches, e sim pela conexão absurda que se criou no silêncio entre os toques. Naquela noite, depois do clímax, ela deitou no meu peito. E pela primeira vez em semanas, eu dormi em paz. Senti que meu corpo descansava, mas principalmente, minha alma também. No dia seguinte, acordei com o cheiro dela ainda no travesseiro, mas o quarto estava vazio. Nara havia deixado um bilhete: nem tudo que é intenso precisa durar. Mas se for verdadeiro, vai voltar. Aquilo me bateu fundo. Eu sorri, mas com um aperto no peito. Eu queria mais dela. Pela primeira vez, não era só o corpo que desejava, era o coração. Tentei procurá-la nos dias seguintes. Voltei ao bar, perguntei aos garçons, caminhei pelas ruas tentando reencontrar aquele olhar. Nada. Enquanto isso, Lila e Mayra reapareceram, como se nada tivesse acontecido. Elas me chamaram para mais uma noite juntos. E eu fui. Mas algo tinha mudado. Durante o ato, percebi que meu desejo já não era o mesmo. Elas eram lindas, ousadas e provocantes. Mas, vazias. Eu tentava me entregar, mas minha mente voltava para Nara. Para aquele toque leve, aquele beijo com alma. O sexo selvagem com as duas agora parecia um espetáculo ensaiado, enquanto com Nara, tinha sido verdade crua. Foi então que percebi, eu estava apaixonado. E o pior? Por alguém que talvez nunca mais veria. Fiquei preso entre duas realidades. A luxúria que me dava prazer instantâneo, e o amor que me deixou com saudade. E essa saudade, por mais dolorosa que fosse, era mais real do que qualquer orgasmo que eu já tinha tido. Passei noites em claro, tentando decidir o que fazer. Continuar vivendo uma fantasia que me destruía aos poucos, ou correr atrás de algo que talvez nem fosse real. Mas uma coisa era certa, eu nunca mais seria o mesmo. Nara havia despertado algo em mim que nenhuma outra mulher conseguiu. E agora, não havia mais volta. Dias depois, sem aviso, Nara apareceu na recepção do hotel. Meu coração disparou. Ela usava um vestido branco simples, os cabelos soltos, e um olhar diferente, mais sério, mais intenso. Subimos sem trocar muitas palavras. Assim que a porta se fechou, nos abraçamos como se o mundo inteiro estivesse em silêncio só para nós dois. O sexo foi ainda mais forte. Mais profundo. Havia lágrimas,
Gemidos e silêncio no mesmo espaço. Entre um beijo e outro, ela me disse: "Eu não sou quem você pensa." Por um momento, achei que fosse casada. Mas não era isso. Ela me contou que já havia trabalhado naquele mesmo clube onde estive com Lila e Mayra. Que já tinha sido uma profissional do prazer. Mas agora, ela queria outra vida. Fiquei em choque. Parte de mim queria se afastar. Outra parte, só queria segurá-la ainda mais forte. Eu entendi que ela não era perfeita. E talvez por isso mesmo, fosse real. Ela havia sentido em mim algo diferente, e eu, nela. Mas agora, tudo estava bagunçado. O que era amor? O que era desejo? Onde acabava a fantasia e começava a verdade? Lila apareceu no dia seguinte. Me encontrou no saguão do hotel, sozinha, furiosa. Disse que eu era ingrato. Que elas tinham me dado tudo. Fiquei paralisado. Lila estava diferente. Havia algo sombrio no olhar. Como se quisesse me possuir, não mais com o corpo, mas com culpa. E pela primeira vez, eu disse não. Me afastei. Ela sorriu com desdém e foi embora. Nunca mais a vi. Voltei pro quarto. Nara ainda estava lá. Olhou para mim com os olhos marejados. Eu a abracei. E naquele instante, eu entendi, tudo o que eu tinha vivido, o prazer, o vício, a queda, me levou até ali. Até ela. E mesmo que fosse só por aquele momento, aquilo era amor. E amor de verdade, mesmo que nasça do caos, ainda é sagrado. Meu voo de volta era em 2 dias. Tentei convencer Nara a vir comigo, mas ela recusou com um sorriso triste. Disse que precisava terminar algumas coisas ali. Disse que, se fosse para ser, a vida daria um jeito. Nos despedimos no aeroporto. Beijamos como se fosse a última vez. Talvez tenha sido. Ou talvez não. Voltei pro Brasil com a mala cheia de lembranças e o coração em pedaços. Tudo ao meu redor parecia pequeno, sem graça. As ruas, as vozes, os compromissos. Eu tinha vivido algo tão fora do comum que era impossível fingir que nada mudou. E, de fato, não mudou só por fora. Eu era outro. E essa versão de mim, ninguém aqui conhecia. Às vezes, acordo no meio da noite com o cheiro dela ainda no travesseiro, mesmo ele não estando mais lá. Me pego sorrindo lembrando de Lila e Mayra, não com desejo, mas com gratidão. Elas me quebraram. E foi através dessa quebra que eu consegui enxergar o que realmente importava. O corpo precisa de prazer, sim. Mas a alma precisa de verdade. Nunca mais encontrei Nara. Mas ela mora aqui dentro. Toda vez que sinto vontade de fugir de mim mesmo, lembro dela. Daquela noite. Daquele toque. Daquele bilhete. E percebo que o prazer que vale a pena é aquele que te transforma. Aquele que arde, não só na pele, mas no coração. E é por isso que, mesmo hoje, eu carrego tudo que vivi na Tailândia. Como uma cicatriz bonita. Como uma tatuagem invisível. Como um segredo quente que ninguém precisa saber. Mas que, quando fecho os olhos, ainda queima. E queima para sempre. Se você sentiu algo com essa história, compartilha com alguém que também já viveu um amor intenso, confuso e inesquecível. Ou me conta aqui nos comentários, você já viveu algo assim? Já se perdeu em alguém que apareceu no momento mais inesperado? E claro, se quiser mais histórias picantes como essa, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque o próximo vídeo pode ser mais quente ainda. A gente se vê lá. Mas cuidado, algumas histórias ficam com você para sempre.